Bom, Luciano, esse assunto da Previdência, como você disse, retoma aí novamente as atividades aqui para a gente e também para quem acompanha essa questão da tramitação da reforma da Previdência. Eu só quero aqui, antes da gente começar a entrar nesse tema, mandar um abraço aqui, abrir o nosso bate-papo, mandando um grande abraço para o jornalista Pádua Martins, que está nesse momento nos ouvindo, ligado aí no rádio, descendo aí o maciço de Baturité, vindo de Mulungu aqui para a capital. Pádua, bom dia para você. E registrando chuvas, Beto Almeida, na região metropolitana de Fortaleza, e o Pádua Martins também nos manda uma mensagem para falar que as chuvas chegaram nesse final de semana, nesse domingo à tarde, nesse momento também em municípios da região do maciço do Baturité. Eu imagino que deve ser uma vontade danada do Pádua continuar aí com aquela chuvinha aí lá em Mulungu, né? E nós subirmos a serra do maciço do Baturité. Mas, Luciano, vamos voltar aqui, porque é o seguinte, esse assunto, essa questão da reforma da Previdência, ela ganha especial importância e sempre a cada semana tem uma novidade e na maioria das vezes novidade negativa, porque se teme, na realidade, a qualidade do debate que vai resultar na aprovação dessa reforma, se debate principalmente as mudanças e o impacto dessas mudanças para desfigurar ou pelo menos amenizar o impacto das mudanças que, se por um lado é vitória de alguns, para o governo é uma derrota, porque não podemos esquecer um fato, Luciano. O governo coloca claramente que o país não vai para canto algum se continuar com esse déficit da Previdência. Que o governo quer economizar em 10 anos pelo menos R$1 trilhão. E o que nós temos visto é o seguinte, é que essa agenda da Previdência, ela foi literalmente sequestrada pela bancada de parlamentares, principalmente hoje, não é apenas da oposição, mas aí é que vem a preocupação, é de partidos que até então seriam ou deveriam estar na condição de aliados. Eu estou falando, por exemplo, do DEM, eu estou falando, por exemplo, do PR, eu estou falando do PP, eu estou falando do PRB, são partidos que hoje chamam o chamado Centrão, que olha só, Luciano e ouvintes, o cúmulo. Em vários momentos, como aconteceu na semana passada e vem acontecendo ao longo dos meses, se une com a oposição. E quem é essa oposição? É o PT e os seus partidos satélites, que é o PCdoB e o PSOL, por exemplo. Então, isso cria uma confusão e uma instabilidade que a pergunta que se faz hoje é, tudo isso que você acabou de ler aqui, que o nosso correspondente acabou de ler, Luciano, isso é para valer? E até que ponto, se essas mudanças forem feitas, o governo vai ter a garantia de que R$1 trilhão ainda vai ser economizado? Eu, particularmente... Essas mudanças relatadas, Beto Almeida, estão sendo administradas nas conversas entre os integrantes da comissão especial, principalmente o relator, deputado Samuel Moreira, com integrantes da equipe do governo do presidente Jair Bolsonaro, da equipe econômica. Não me pareceu, e pelas mudanças, nessa alteração das regras aqui para a idade mínima, essas mudanças preservariam a economia que o governo tanto sonha de R$1 trilhão em 10 anos para os cofres da Previdência. A avaliação ainda sobre esse texto que fala sobre mudanças na idade mínima, a avaliação entre representantes da equipe econômica do ministro Paulo Guedes e do relator da PEC, indica a manutenção da idade mínima para os demais trabalhadores como está no texto original. Ou seja, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Aí seria apenas para o trabalhador rural. Trabalhador rural. Se você observar, Beto Almeida, o governo impôs na proposta essa idade mínima de 60 anos para homens e mulheres. E aqui está tendo uma amenizada, reduzindo para 58 anos a idade para as mulheres se aposentarem e subindo em um ano a dos homens, uns 61 anos de idade. A outra regra, que é a questão do BPC... Ou melhor, descendo, né? Descendo. De 60, a mulher ficaria com 58 anos e os homens... 61 anos de idade. 61 anos. Na realidade, faria aí uma subida de um ano para os homens, na realidade, né? Porque até então estava no texto original, dizendo de 60 anos para homens e mulheres. O texto original prevê que trabalhador rural se aposenta com 60 anos para os dois. Só que a mulher cairia para 58 e o homem subiria mais 61. Beto, o importante dessa discussão é que pelo menos a gente vai despertando o interesse da população em acompanhar melhor e também pressionar os deputados federais sobre o que pode ser
mais significado de avanço para os trabalhadores, para mais estabilidade da Previdência Social. O governo federal quer a reforma aprovada com o texto original que foi encaminhado no mês de fevereiro à Câmara Federal. Isso não vai acontecer. Mas é pouco provável, porque nós tivemos, por exemplo, uma semana perdida, que foi a semana passada, com a ausência do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a Brasília. E com essa ausência, nós simplesmente tivemos uma pauta travada. Mal se discutiu a reforma previdenciária e o que entrou na agenda foram outras questões que geraram até mais conflitos entre o governo, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O certo é, o governo federal, pela primeira vez nos últimos 30 anos, não tem uma base parlamentar que o garanta sustentação na votação de projetos que interessam diretamente o governo e que tem reflexo e impacto na vida dos brasileiros. O governo, Zenon, logicamente, agora entrou num ponto que eu acho que aí sim interessa para todos nós brasileiros. Olha só, essa questão do modelo, dos pontos da reforma da Previdência que vão ser alterados, a gente não tem dúvida que vai. O que está muito claro aqui também é que hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele que é do DEM, o partido que está hoje à frente dessa coalizão, digamos assim, de outras siglas que formam o Centrão, que eles não gostam desse nome Centrão, eles acham que é pejorativo, porque o Centrão está muito relacionado a outras práticas nefastas na política e eles querem se distanciar disso, mas o fato é, Luciano, eles hoje estão com a agenda do governo nas mãos. Não é o governo que detém o controle da sua agenda, infelizmente. Quem detém esse controle hoje são esses parlamentares. Eles, tanto é assim, que o próprio presidente Rodrigo Maia tem dito o seguinte: independente do governo, nós vamos estabelecer a nossa agenda política aqui na casa. A reforma da Previdência vai ser aprovada, não vai ser a reforma que o presidente quer. Aí você disse uma coisa aqui que eu quero ainda relatar, é que na semana passada, o presidente da Câmara e do Senado estiveram lá naquele Brazilian Day nos Estados Unidos, beleza? Mas deixou aqui, literalmente, ambos deixaram um caos, Luciano.